Olá, alunos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vou falar um pouquinho aqui também hoje sobre cálculo de área, só que agora de outra forma, né? Nós já vimos que para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar lado vezes lado. E o retângulo também é feito lado vezes lado, né? Lembrando que esses quadriláteros têm uma característica própria, né? Tem lados iguais, os retângulos não necessariamente têm lados iguais, que podem ter lados diferentes. Hoje nós vamos trabalhar aqui com a decomposição dessas áreas, né? Também iremos confrontar um pouquinho a área de um triângulo. Então, para iniciarmos aqui a nossa aula, nós temos aqui duas figuras, essa na cor violeta, né? E essa aqui na cor verde, claro. Temos assim essas regiões, nós vamos calcular a área dela, né? Então, qual que é a ideia central? É fazer a decomposição dessas áreas. O que seria ser isso? Pegar, por exemplo, calcular por partes, pegar essa figura que está apresentada e dividir elas em 2, 3, 4 partes se for necessário. Por exemplo, aqui nessa cor aqui roxa, aquele lilás, eu vou fazer da seguinte forma. Vocês podem pegar uma régua em casa, traçar aqui, por exemplo, uma linha que vai ser paralela à de baixo aqui, por exemplo. Aí, o que nós teremos aqui? Teremos duas áreas. Essa área aqui de dentro, tá? Que eu vou chamá-la aqui de área 1. Vou chamar de área 1. Essa aqui vai ser, no caso, um retângulo, que eu tenho lado 10 e o outro lado vale 8. Essa área de cima aqui, eu vou chamar de área 2. Área 2. O que nós vamos então aqui fazer, né? Vamos calcular essas áreas separadamente e depois nós iremos juntar essas duas respostas. Mas antes de mais nada, vamos verificar a seguinte situação. Nós temos aqui, nessa área 1, tem 10 centímetros de lado e 8. Né? Então, tudo bem aqui, tranquilo. Mas nessa área 2, só está bem aqui explícito, por exemplo, quanto vale um lado, quanto vale aqui, no caso, um lado, que 4 centímetros. Então, quanto vale aqui esse outro lado, por exemplo? Porque nós precisamos de dois lados para nós fazermos o cálculo de área. Então, fazendo aqui uma análise mais criteriosa, nós temos essa situação. A altura total seria 12. Então, eu tenho 12 e lembrando que os lados desse retângulo são paralelos. Então, por exemplo, esse lado aqui vale 8, esse lado também vale 8. Então, também isso quer dizer que esses lados são paralelos e são iguais. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos escrever a seguinte situação aqui, para a gente entender melhor aqui os lados. Então, se tudo vale 12, e esse pedacinho aqui desse retângulo equivale a 8 centímetros, né? Deixa eu arrumar aqui, vale 8 centímetros. Então, quanto equivale somente esse pedacinho aqui, né? Basta pegar 12 menos 8, que vai dar, no caso, 4. Então, eu posso afirmar aqui que esse lado aqui, desse quadrado, equivale a 4 centímetros. Tá? Então, com isso, nós já podemos calcular aqui essa área dessa figura roxa, ou lilás, né? Então, vamos chamar aqui assim, área 1, que é no caso desse retângulo. Então, como nós vimos na aula anterior, é só multiplicar os lados, seria largura vezes comprimento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar 10 vezes 8, que aqui vai dar, no caso, 80, a unidade de medida, centímetros quadrados. Essa é no caso dessa seguinte área. Agora, da área 2, se nós formos analisar aqui, os lados equivalem a 4 centímetros. Então, podemos fazer da seguinte forma. E também é lado vezes lado, né?
fazer 4 vezes 4. Então, logo, multiplicando aí 4 vezes 4, vai resultar em 16 centímetros quadrados. Mas a pergunta em si, qual que é a área, no caso dessa figura? Então, vamos fazer aqui, ó, nós vamos pegar e vamos somar duas áreas. Então, ó, vou chamar assim, ó, área total vai ser, no caso, a soma da área 1 mais a área 2. Ou seja, pegando aqui 80 mais 16, vai dar 96 centímetros quadrados. Então, essa seria a resposta dessa primeira figura. Aí, olhando agora para essa figura na cor verde, dá para fazer também decompondo, pegando e traçando linhas paralelas, e depois nós vamos encontrar as áreas e somar todas aí, certo? Então vamos lá. Vamos traçar aqui uma linha, caso assim paralela, por exemplo aqui, ó. Vai ser uma aqui, outra aqui. Então vejam que nós temos agora, por exemplo, 3 áreas. Tá? Vou escrever aqui. Vou chamar aqui de área 1. Teremos aqui embaixo, vou chamar de área 2. E aqui também teremos outra área, que eu vou chamar de área 3. Então vamos agora verificar quanto vale os lados dessa figura, desse polígono, tá? Então, da seguinte forma. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que tudo que eu complemento aqui, tudo vale, ó, no caso, 8 centímetros. 8. Esse lado aqui é paralelo a este lado, né? Então podemos dizer aqui, ó, que esse lado aqui vai ser paralelo a este, também paralelo a este, quer dizer que são lados iguais. Então vamos escrever aqui, ó. Aqui no caso equivale a 3 centímetros, esse lado aqui. Podemos dizer também que essa figura também tem 3 centímetros. E aí podemos dizer aqui, ó, que nós podemos decompor também aqui, né, tendo como referência, tá, no caso aqui, ó, eu tenho 8 centímetros que é o todo e aqui eu tenho 3. Então, se eu pegar aqui, posso também decompor, né, no caso 8 tira 3 vai dar, no caso, 5. E esse lado aqui, ó, esse lado que está aqui, por exemplo, tanto da figura 2 e da figura 3, eles são idênticos. O que eu posso afirmar aqui então? Ó, se eu tenho 8 centímetros, eu tiro 3, dá 5, dividido por 2, vai resultar em 2,5. Isso quer dizer então, ó, que este lado aqui vale 2,5 centímetros. E eu posso dizer que esse lado também vale 2,5 centímetros. Então, eu já consigo, por exemplo, calcular a área 2, a área 3. Já consigo fazer esse cálculo aí. E também consigo fazer essa área 1. Então, vamos fazer aqui, então, aqui a princípio, área 1. Então, como ficaria essa área? Só para a gente relembrar. Então, aqui no caso, vale 8. Total, aqui também vale 8, né? Mas só que aqui quanto vale agora somente esse pedaço? Se eu pegar 8 e tirar 3, então aqui, ó, equivale a 5 centímetros. Logo, para calcular aqui essa área 1, basta, no caso aqui, fazer a multiplicação dos lados. Então, vamos lá, ficaria o seguinte, 8 vezes 5, que vai dar 40 centímetros quadrados. Aí,
se vocês observarem, a área 2 e a área 3 são iguais. Então, basta fazer o cálculo de 1 e multiplicar por 2. Tá? Então, ó, a área 2 e a área 3 são iguais. Logo, pode fazer da seguinte forma. Lado vezes lado também, né? Então, ó, área 2, por exemplo, vai ser igual a 3 vezes 2,5 e também posso aqui multiplicar por 2, porque a área 3 é igual a área 2. Então, fazendo aqui a multiplicação, a área 2 vai ser igual a 15 centímetros quadrados. A área total, que seria a soma das áreas, né, vai ser então 40 centímetros, né, no caso aí, quadrados, mais 15 centímetros quadrados. Logo, a resposta final vai dar 55 centímetros quadrados. E, para finalizar aqui, temos também assim, se nós pegássemos uma folha de papel quadrangular de dimensões de 30 centímetros por 20 centímetros, né? Como ficaria no caso aqui a área? Qual a área desse papel? Como é o que faríamos? Então vamos montar aqui, assim, aqui na apostila, de uma forma bem pequena, né? Suponhamos aí. Temos a seguinte figura que é um retângulo. Então, por exemplo, aqui equivale a 30 centímetros. E esse lado aqui, por exemplo, equivale a 20 centímetros. Como podemos calcular aqui essa área? Então, a área poderia, esse A maiúsculo indica a área, seria multiplicar lado vezes lado. Ou seja, 30 vezes 20, que vai ser igual a 600 centímetros quadrados. Então, para sintetizar o que nós falamos nesse momento, quando tiver formas geométricas que não são completas, são vazadas, por exemplo, temos que fazer a decomposição dessas áreas, no caso, transformando em áreas diferentes, como área 1, área 2, área 3, né? Fazer o cálculo das áreas e no final somar esses valores das áreas encontradas. Lembrando que para fazer o cálculo de área de retângulo ou de quadrado é só multiplicar lado vezes lado. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Bons estudos!